E aí, central do Reddit, aqui é o Bill, trazendo mais uma história que vai mexer com suas emoções. Hoje vamos conhecer um relato que mostra como a vida tem formas surpreendentes de ensinar lições. Imagina só, um cara que foi abandonado pela esposa logo após o nascimento da filha, que nasceu com uma pequena malformação. A mulher simplesmente foi embora com outro homem, em busca de uma família perfeita. Mas o que acontece quando essa busca pela perfeição se volta contra ela? Será que o karma existe mesmo? Vem comigo nessa história de abandono, superação e, quem sabe, justiça divina. Há poucos dias, reencontrei Renata depois de todo esse tempo. Nunca imaginei que um simples cruzar de caminhos me afetaria tanto. A vi de longe, carregando um menino pequeno, com o mesmo rosto cansado que deixou para trás quando foi embora. Ela não me cumprimentou, apenas baixou o olhar e continuou andando. Mas isso foi suficiente para que tudo que vivi com ela voltasse como uma avalanche. Fui casado com Renata até cerca de 5 anos atrás. Ficamos juntos um pouco mais de 3 anos. Quando a conheci, me pareceu uma mulher brilhante, decidida, com personalidade forte. Era intensa para algumas coisas, mas tinha aquela energia que te arrasta. Nos apaixonamos rapidamente e em poucos meses já estávamos morando juntos. Eu me dava bem com a família dela, apesar de serem de outro estado. Conversávamos frequentemente por videochamada e sempre senti que me aceitavam. Era um relacionamento sólido, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Quando descobrimos que ela estava grávida, a alegria em ambas as famílias foi enorme. Renata chorou de felicidade. Sua mãe mandou presentes desde o primeiro mês, e eu estava convencido de que seríamos uma família maravilhosa. Durante toda a gravidez, estive ao lado dela. Ia com ela às consultas, decorei o que ela devia comer, os suplementos, os horários. Às vezes acho que me envolvi mais do que ela, embora não percebesse isso na época. A família dela, mesmo à distância, também estava presente. Ligavam todos os dias. Infelizmente, não tinham condições financeiras para vir antes do parto, mas mesmo assim faziam questão de participar. E então chegou o dia. Nossa filha nasceu numa tarde de outono. Tudo corria bem até que os médicos nos informaram que ela tinha lábio leporino. Explicaram que era uma malformação congênita que poderia ser corrigida com cirurgia, que não afetaria seu desenvolvimento mental nem suas capacidades físicas. Mesmo assim, senti que algo se quebrou dentro da Renata naquele exato momento. Eu a vi, segurei minha filha pela primeira vez nos braços e senti que minha alma saía do corpo de tanto amor. Era minha filha, minha primogênita. Sempre sonhei em ter uma menina. Não me importei com sua condição. Ela era perfeita para mim. Mas para Renata foi outra história. Ela não queria nem tocar na bebê, olhava para ela com uma mistura de medo, nojo e tristeza. Começou a dizer coisas como: "Isso arruinou meu sonho de ter uma família perfeita." Pensei que fosse nervosismo ou susto, mas não. A cada dia que passava, sua rejeição crescia. A desculpa era sempre a mesma. Isso tem que vir do seu lado. Algo no seu sangue, na sua família. Com certeza você tem genes ruins. No início, doía, mas pensei que fosse parte de uma possível depressão pós-parto. Os médicos tinham mencionado essa possibilidade. Então tentei ajudá-la, ofereci que fôssemos juntos à terapia, que conversássemos com um especialista. Me recusava a acreditar que minha esposa, a mulher com quem sonhei formar um lar, estava se transformando em alguém que rejeitava a própria filha por causa da aparência. Quando voltamos para casa, tudo desmoronou. Renata não queria ficar perto da bebê, mal a tocava. Minha mãe começou a vir nos ajudar. Foi ela quem realmente cuidou da neném, pelo menos enquanto eu trabalhava. Renata estava de licença maternidade, ainda tinha alguns meses, mas usava esse tempo para se trancar no quarto ou sair sem dizer para onde ia. Ela ficou obcecada com estética. Começou a dizer que nossa filha viveria marcada, que seria apontada, que as pessoas zombariam dela. Nossa intimidade desapareceu. As conversas se tornaram tensas, evasivas. Quando tentava planejar alguma saída, alguma noite de filme para desconectar um pouco, ela dizia que estava cansada. "Estou exausta", repetia sempre, embora não fizesse mais do que se afastar. Começou a frequentar aulas de aeróbica em uma academia perto de casa. No início, não dei muita importância. Pensei que talvez fizesse bem a ela, que se movimentar, fazer algo por si mesma, poderia ajudá-la a lidar com tudo o que estava sentindo. Mas logo comecei a notar que ela se arrumava demais para ir, que saía com roupas que nunca usava antes. Decidi fazer algo. Disse a mim mesmo que, se também fosse à academia, teríamos algo em comum, algo para compartilhar. Então, uma tarde, fui sem avisar, depois de deixar nossa filha com minha mãe. Queria me inscrever e fazer uma surpresa para ela, mas a surpresa foi minha. Assim que cheguei, comecei a olhar pelas janelas da recepção. Não demorei muito para vê-la. Estava em um canto do salão com um instrutor, um cara alto, moreno, todo musculoso.
Ele explicava algo, mas sua linguagem corporal não deixava dúvidas. Tocava a cintura dela, a corrigia demais com as mãos, e ela ria como uma adolescente apaixonada. Meu sangue ferveu. Entrei sem pensar, fui direto até os dois e perguntei o que estava acontecendo. Ela baixou o olhar. Não disse nada. O cara tentou bancar o valentão como se eu fosse uma ameaça para ele. Obviamente, ele tinha todas as vantagens. Sou um cara de escritório, magro, normal. Ele era puro músculo. Se não fosse porque o pessoal da academia interferiu, com certeza ele teria me deixado no chão. Agora lembro disso e até me faz rir. Um cara de escritório brigando com seu substituto de catálogo. Quando chegamos em casa, disse a ela que queria o divórcio. Ela me olhou, assentiu com a cabeça e foi para o quarto. Dormimos separados. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, levantei cedo, preparei café e comecei minha rotina habitual. Minha mãe chegou para ver a bebê, como fazia todos os dias, mas algo estava estranho. Ela disse que não tinha visto Renata a manhã toda, que o quarto dela estava vazio. Fui verificar. Sobre a cama havia uma nota escrita à mão. Dizia apenas: "Vou buscar o que você não me deu, um filho saudável." Não havia despedidas, não havia remorsos, não havia nenhuma palavra para sua filha. Nada. Simplesmente foi embora. Nos deixou. A vida depois de tudo aquilo foi complicada, não vou mentir. Criar sozinho uma bebê, com todas as emoções que vinham de uma vez, não foi fácil. Mas graças à minha mãe, não tive que me preocupar tanto com questões práticas. Ela foi meu apoio, mudou-se comigo por alguns meses e cuidou da minha filha enquanto eu trabalhava. Nunca me pediu nada. Ela dizia: "É minha neta, e você está seguindo em frente sozinho, mas eu não vou te deixar sozinho." Minha prioridade a partir daquele momento foi apenas uma: minha filha. Tudo girava em torno dela. Seus tratamentos, suas consultas médicas, as terapias, os exercícios com a fonoaudióloga. Tudo o que estivesse ao meu alcance para que ela tivesse uma vida o mais normal possível, eu faria. E fiz. Continuo fazendo. Quanto a Renata, nos divorciamos oficialmente alguns meses depois que ela foi embora. Também a denunciei por abandono familiar, embora nunca tenha chegado a julgamento. Ninguém a obrigou a voltar e a pagar pensão. Ela nunca respondeu. Me bloqueou de todos os lados. A última vez que soube dela por conta própria foi quando assinamos os papéis do divórcio. Daí em diante, zero contato. Mas não aconteceu o mesmo com a família dela. Quando eles souberam o que ela fez, não podiam acreditar. Estavam decepcionados, envergonhados. Um dos tios dela até me ligou e pediu desculpas pela vergonha que tudo aquilo significava. Disseram que jamais pensaram que Renata seria capaz de algo assim. Que ela sempre foi um pouco obcecada com ordem, com aparências, mas que nunca imaginaram que poderia abandonar a própria filha só porque ela não era como sonhava. Minha relação com eles não mudou. Continuavam me escrevendo em datas especiais, perguntavam pela menina, ofereciam ajuda. O momento mais marcante foi quando finalmente puderam vir para São Paulo, quase um ano depois do nascimento da minha filha. Foi a primeira vez que a viram pessoalmente. Lembro claramente daquele momento. Todos se aproximaram, a abraçaram, trouxeram presentinhos e estavam cheios de ternura. Ninguém demonstrou rejeição, ninguém fingiu nada. No meio da reunião, uma das primas que veio com a tia-avó ficou olhando para minha filha e disse algo que me deixou gelado. Isso é do lado da família da vovó Lúcia. Sim, nesse ramo houve vários casos de lábio leporino. Inclusive, um dos meus primos também nasceu assim, e com cirurgia ficou perfeito. Não disse nada no momento, apenas assenti e continuei a conversa. Mas por dentro estava tremendo. Durante meses, Renata me culpou pela condição da nossa filha, me fez sentir como se eu fosse a origem de todos os males dela, como se tivesse algo podre no sangue. E acontece que ela sabia, ou se não sabia, simplesmente não quis assumir. Viveu com esse complexo toda a vida, e no dia em que aconteceu com sua filha, buscou alguém para culpar. E esse alguém fui eu. Não reclamo, não me pesa. Amo minha filha com tudo o que sou, e não mudaria nem um centímetro do seu ser. Ela não tem culpa de nada e nunca terá. Os anos se passaram. Renata começou a publicar nas redes sociais. Às vezes, algum conhecido me mostrava coisas. Aparecia em fotos com o mesmo instrutor da academia. Parecia que o relacionamento deles era sério. Viajavam, comiam fora, se mostravam felizes. Eu os ignorei. Não quis carregar ressentimentos. Era a vida dela. A minha seguiu por outro caminho. Me concentrei na minha filha, no meu trabalho. Eventualmente conheci alguém. Uma mulher boa, compreensiva, que desde o início soube da minha história. Ela não fugiu, não hesitou. Pelo contrário, se apegou à minha filha imediatamente, tratou-a como se fosse sua, sem pretensões nem esforços forçados. E depois de ter tocado o fundo do poço, me casei novamente. Éramos felizes, uma família de verdade.
A família de Renata continuava em contato. Às vezes enviavam presentinhos para a menina, um vestido, um livro, um bichinho de pelúcia. Uma das tias dela, que veio nos visitar, foi quem me contou a bomba. Tínhamos combinado de tomar um café e ver minha filha. A senhora não conseguiu se conter. Olhou para mim com uma expressão de pesar e disse: "A vida deu um tapa na cara da Renata. Saiu pela culatra." Fiquei sabendo que Renata teve um filho com aquele homem, o instrutor. Nunca chegaram a se casar, mas viveram juntos quase todo esse tempo. No início, tudo parecia ir bem para eles. O menino nasceu aparentemente saudável, mas com o tempo, algo começou a dar errado. Desde muito pequeno, com 1 ano e meio, 2 anos, o menino mostrava comportamentos estranhos. Não respondia quando o chamavam, tinha crises de choro inconsolável, batia a cabeça contra a parede, falava sozinho. Depois, começou a ter condutas violentas. Mordia, empurrava, quebrava objetos. Os médicos fizeram estudos, exames, e o diagnóstico foi esquizofrenia infantil, um diagnóstico devastador. Fiquei sem palavras. Nunca tinha conhecido uma criança com essa condição, mas sabia o suficiente para entender o quão difícil seria. E o mais triste de tudo é que Renata não estava preparada, nem emocionalmente, nem mentalmente, e muito menos espiritualmente. Ela tentou esconder como sempre. Fingia que tudo estava bem. Nas redes sociais, publicava fotos editadas, frases motivacionais, citações vazias. Mas a família começou a notar a deterioração, a falta de sono, as olheiras, as ausências. E então veio o golpe final. O instrutor, o homem por quem ela tinha deixado tudo um dia, foi embora de casa e nunca mais voltou. Usou a clássica frase de filme: "Vou comprar cigarro." Nunca mais souberam dele. Pior ainda, descobriram que na família do cara havia histórico psiquiátrico. O pai do instrutor tinha sido internado várias vezes. Um tio havia tirado a própria vida. Tudo isso souberam depois. Renata, cega pelo físico e pela perfeição, jamais se preocupou em investigar. E agora estava sozinha, completamente sozinha. Me contaram que, em seu desespero, tentou dar o menino para adoção. Levou-o a um escritório de serviços sociais, explicou sua situação. Mas não era um bebê. Era uma criança diagnosticada com uma condição crônica que exigia medicação, terapia constante e vigilância. Disseram a ela que não podia simplesmente deixá-lo, que não era legal, que não havia lista de espera para crianças com esse tipo de diagnóstico. Que o que ela devia fazer era ser mãe. Ela não pôde, não quis. Os familiares que me contaram tudo estavam destruídos. Não sabiam como ajudá-la. Alguns tentavam cobrir as despesas, outros se ofereceram para cuidar do menino por alguns dias. Mas todos sabiam que Renata não o aceitava, que não queria aquela vida, que não suportava ver em seu filho o reflexo da imperfeição que tanto temia. E eu não soube o que dizer. Fiquei olhando para minha filha. Ela estava brincando na sala com sua irmã de consideração, rindo como se nada no mundo importasse. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como Renata me culpou, em como fugiu, em como agora tinha que enfrentar aquilo que tanto rejeitou. Não fiquei feliz. Não senti vingança. Apenas tristeza, porque no final, são as crianças que acabam pagando pelos erros dos adultos. E isso nos leva a alguns dias atrás. A vi pela primeira vez depois de anos. Ela caminhava pela calçada, carregando seu filho. Reconheci-o imediatamente, não por suas feições, porque nunca o tinha visto, mas por seu olhar. Aqueles olhares que parecem perdidos, como se o mundo fosse um lugar confuso, esmagador. O menino ia em seus braços, com a cabeça apoiada em seu ombro, enquanto ela caminhava como uma sombra de si mesma. Não a abordei. Não atravessei a rua. Apenas a observei à distância e segui com minha vida. Ou pelo menos foi o que pensei, porque não se passaram nem 3 dias quando ela apareceu na porta da minha casa. Eram 5 da tarde. Minha esposa tinha saído para o supermercado e eu estava sozinho com minha filha. Quando a campainha tocou, não imaginei que seria ela. Mas quando abri a porta, lá estava Renata. A mesma mulher que um dia me culpou pela condição da nossa filha, que a abandonou, que desapareceu. Só que agora já não era a mulher radiante, altiva, segura de si. Não, esta versão de Renata tinha olheiras profundas, o rosto pálido, a roupa amarrotada e uma expressão que não sabia se era tristeza ou resignação. Ao seu lado, seu filho. O menino não me olhava, estava absorto em seu próprio mundo, com o olhar fixo em um ponto invisível. Murmurava algo, palavras desconexas. Tinha as mãos fechadas em punhos e se balançava suavemente. Foi difícil não olhar demais, mas não queria que ela sentisse que eu o estava julgando. Renata baixou o olhar e, em voz baixa, me disse: "Quero te pedir perdão por tudo." Fiquei em silêncio. Não soube o que dizer naquele momento. Senti um nó na garganta, não por ela,
mas porque tantas vezes imaginei esse momento e, agora que estava acontecendo, não se sentia como eu tinha pensado. Não havia vingança, não havia glória, apenas um cansaço profundo, como se o tempo mesmo tivesse se encarregado de castigá-la muito mais do que eu jamais poderia. Quero ver minha filha, acrescentou. Não quero tirar nada de você, só quero que me deixe ter uma relação com ela, mesmo que seja pequena. Quero tentar ser sua mãe. Tive que me conter. Agora, depois de 5 anos, depois de abandoná-la com um bilhete dizendo que ia buscar um filho saudável, depois de sumir das nossas vidas sem uma palavra, Renata começou a chorar em silêncio. Eu continuava parado na porta, sem me mover. Não temos lugar para você em nossa vida, Renata, disse. Não depois de tudo o que você fez. E menos ainda agora que minha filha tem uma mãe que está presente, que a ama, que cuida dela como merece. Não sei se ela sabia. Talvez sim. Talvez suspeitasse que eu tinha refeito minha vida. Mas mesmo assim, tentou dar mais um passo. E nós, me disse. Talvez pudéssemos tentar de novo, por ela, pelo que fomos. Não terminei de processar essa frase quando minha esposa chegou. Vinha com as sacolas do supermercado e, ao ver a cena, ficou parada por um segundo. Renata também congelou. Acho que não esperava vê-la. Talvez pensasse que viria escondida procurando uma brecha, mas não havia brecha. Tudo bem? Perguntou minha esposa. Sim, respondi. Já vou te ajudar. Peguei as sacolas das mãos dela. Minha esposa cumprimentou Renata com um gesto cordial e entrou em casa sem perguntar mais nada. Renata ficou ali, paralisada. Seu rosto mudou, não só pela surpresa, mas também pela vergonha. Vi ela se olhar, alisar o cabelo com as mãos trêmulas, como se só agora tomasse consciência do que tinha se tornado, como se visse através dos meus olhos pela primeira vez. Não disse mais nada. Pegou a mão do filho, que continuava balbuciando coisas sem sentido, e foi embora sem olhar para trás. E eu fiquei com um turbilhão de emoções. Não vou negar, houve uma parte de mim que sentiu certa satisfação. Não pela dor dela, mas por saber que a vida colocou as coisas em seu lugar. Que a mulher que um dia me olhou com desprezo por não ter os genes certos, acabou criando sozinha um filho com uma condição que não pode ignorar nem disfarçar. Foi inevitável lembrar da frase que ela usou quando foi embora. Vou buscar o que você não me deu. E agora, 5 anos depois, carregava um peso maior do que jamais imaginou. Mas também senti um pouco de pena. Não por ela, mas pelo filho dela. Esse menino não escolheu nada, não pediu que seus pais fossem quem são. Não pediu para nascer com esquizofrenia infantil e definitivamente não merece pagar pelos erros de ninguém. Doeu vê-lo assim, perdido, abandonado pelo pai, com uma mãe que não sabe como cuidar dele, em um sistema que provavelmente não oferecerá mais que portas fechadas. Quis pensar que ela, apesar de tudo, faria o certo. Que reconsideraria. Que finalmente assumiria a responsabilidade. Que aprenderia a ser mãe. E talvez foi isso que ela veio fazer. Talvez esse tenha sido sua primeira tentativa real de assumir uma responsabilidade, de enfrentar o que tinha negado por anos. Minha esposa não me disse nada até a noite. Estávamos na cozinha depois de jantar e ela me perguntou se aquela mulher era Renata. Disse que sim. Ela me olhou com espanto. Não se parece nada com as fotos, disse. Nas que vi parecia outra pessoa. Agora é como uma sombra, assenti. Você lidou muito bem com isso, acrescentou. Não sei se eu teria conseguido manter a calma. Não respondi, apenas a abracei, porque naquele momento entendi que tinha algo que não podia medir em palavras. Paz. E isso valia mais que qualquer vingança. Depois, enquanto minha filha dormia, fiquei olhando para ela um tempo, da porta. Ela não sabe nada disso. Não sabe por que sua mãe biológica desapareceu, nem por que nunca a viu nas apresentações escolares, nem por que seus desenhos da família sempre foram só com papai e mamá, minha atual esposa. E talvez um dia tenha perguntas. Talvez um dia queira saber. E eu estarei lá para contar a ela com cuidado, com verdade, mas também com respeito. Porque as coisas acontecem por algum motivo. Renata me deixou no pior momento, me culpou por algo que não fazia sentido, me fez sentir como se eu fosse a origem do fracasso do seu sonho perfeito. Mas esse sonho estava podre desde o início, porque não se construía com amor, mas com aparência. E as aparências não criam filhos, não sustentam lares, não curam feridas. Hoje sou feliz. Não perfeito, não sem problemas, mas feliz. Minha filha cresce saudável, forte, com um sorriso que ilumina qualquer ambiente. E tenho uma esposa que a ama como se estivesse presente desde o primeiro dia. Só espero que esse menino, o filho dela, tenha uma oportunidade. Porque pode ter essa condição, pode ter esses desafios, mas isso não o torna merecedor de dor ou sofrimento. Ele também merece amor, merece cuidados, merece que alguém olhe para ele e diga: estou com você, aconteça o que acontecer. Tomara que Renata, agora sim, cumpra seu papel.
E aí, galera da central do Reddit, o que acharam dessa história? Às vezes a vida dá voltas de um jeito que ninguém espera, né? Enquanto esse pai dedicado transformou um abandono em uma família cheia de amor, a ex-esposa acabou enfrentando exatamente aquilo que mais temia, a imperfeição. Mas a grande lição aqui, talvez seja, que não existe perfeição quando se trata de família. Existe amor, dedicação e aceitação. E vocês, o que fariam no lugar desse pai? Deixem nos comentários. Se gostaram desse conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!